Decida construir seu caráter através de boas ações. Os desafios que surgirem mostrarão seus pontos fortes. Permaneça firme e um dia construirá algo duradouro, digno do seu potencial. Epicteto. No estoicismo, as ações são mais valorizadas que as palavras, refletindo a importância de como agimos na vida para enfrentar as adversidades e acontecimentos, permanecendo firmes. Os estoicos valorizam cada ação, e é por isso que neste vídeo vamos explorar os ensinamentos de um eminente filósofo chamado Epicteto. A vida de Epicteto. Epicteto foi um dos 3 grandes filósofos estoicos dos quais temos como referência até os dias de hoje, juntamente com Sêneca e o imperador Marco Aurélio. Ele nasceu como escravo por volta de 55 d.C. em Hierápolis, atual Turquia, e faleceu possivelmente em 135 d.C. em Nicópolis. Durante sua infância e juventude, viveu cercado de violência e depravação, características inegáveis do reinado de Nero. Seu mestre o sujeitava a torturas e a tanta crueldade que o deixou com sequelas irreversíveis, incluindo uma perna manca, um fardo que ele carregaria por toda a vida. E graças à sua atitude estoica, ele nunca considerou sua deficiência como um impedimento e se recusou a ver sua vida como uma tragédia. As pessoas não têm o poder de ferir você, mesmo que alguém o agrida verbal ou fisicamente, mesmo que seja insultado. Você pode escolher encarar o que está acontecendo como insulto ou não. Se alguém o irrita, a única coisa capaz de irritá-lo é sua própria reação. Por isso, quando alguém estiver provocando você, lembre-se de que é apenas sua avaliação do incidente que causa essa sensação. Não deixe que suas emoções sejam desencadeadas por mera aparência. Tente não reagir no momento, procure ter dela uma visão mais ampla. Afaste-se da situação, recomponha-se. Epicteto. Não ficava lamentando ou se maldizendo. Pelo contrário, agiu com disciplina e constância, permanecendo firme e enfrentando todos os acontecimentos e adversidades da vida. Epicteto demonstrava que a liberdade vem da mente e que isso está sob o nosso controle. Ainda jovem, Epicteto foi para Roma e ficou a serviço de Epafrodito, que foi secretário de Nero. Percebendo o seu potencial, Epafrodito encaminhou Epicteto para aprender com o mestre estoico Caio Musônio Rufo, e graças a essa educação estoica, ele foi capaz de superar situações extremamente desafiadoras e vencer as tendências de auto-vitimização da sua mente. Quando finalmente deixou de ser um escravo e foi liberto, Epicteto foi forçado a deixar Roma e seguir para o exílio, como muitos filósofos da sua época. Depois disso, ele estabeleceu sua própria escola em Nicópolis, onde tornou-se um professor igualitário. Epicteto acreditava que a meta principal da filosofia estoica era ajudar as pessoas a enfrentar positivamente os desafios cotidianos e a lidar com as inevitáveis grandes perdas e decepções da vida. Por isso, era o mestre de pessoas de todas as classes sociais, de plebeus, políticos, patrícios e até imperadores. Os ensinamentos de Epicteto inspiraram Marco Aurélio, o futuro imperador de Roma. Um dos tutores de Marco Aurélio estudou diretamente com o Epicteto e entregou ao imperador as anotações que ele mesmo fazia durante as aulas. Marco Aurélio, ao ler essas anotações, viu em Epicteto um homem sábio e reconheceu a doutrina moral do estoicismo como a ser seguida. Embora Epicteto não tenha deixado registrado escritos, seu discípulo Flávio Arriano resgatou e sintetizou as coisas mais importantes e necessárias a partir de suas palavras, editando suas lições em Manual de Epicteto e as Diatribes, ou Discursos. Manual de Epicteto é um guia ético e prático, cujas lições têm um único objetivo: alcançar a verdadeira felicidade chamada eudaimonia. Essa felicidade é obtida quando mergulhamos na compreensão da natureza por meio de estudo de suas leis. Cultivamos nossa razão para nos conhecermos profundamente e, acima de tudo, construímos um caráter moral sólido e vivemos uma vida fundamentada na ética. Para atingir esse objetivo, é necessário agir virtuosamente e dominar nossos vícios e impulsos. Agora, imagine você fazendo parte da escola de Epicteto, sendo um dedicado estudante. A primeira lição. O fundamento central do estoicismo é a dicotomia de controle. Compreender e praticar isso de forma clara é o que orientará todo o seu pensamento. Algumas coisas estão sob nosso controle, enquanto outras não estão.
Em nosso controle estão as nossas opiniões, preferências, desejos, as coisas que nos causam repulsa ou nos desagradam, ou seja, tudo o que está relacionado com as nossas ações. Além do nosso controle estão as coisas como o tipo de corpo que temos, se nascemos ricos ou pobres, a maneira como somos vistos pelos outros, ou seja, coisas externas que não dependem de nós. Tentar controlar ou mudar o que não podemos só resulta em decepções e frustrações. E se você achar que tem domínio total sobre coisas que naturalmente estão fora do seu controle, ou se tentar assumir questões de outros, como se fossem suas, sua busca será distorcida e, como consequência, você se irritará e lamentará, culpando tanto a Deus, a vida, quanto aos outros. Epicteto. Essa autoridade sobre nós mesmos é difícil de praticar, exige controle e autodisciplina. Primeiro, temos que saber diferenciar o que está no nosso controle e o que está fora do nosso controle. Quando nos responsabilizamos pelo que depende de nós e aceitamos o que está além do nosso controle, sem nos lamentarmos ou nos vitimizarmos, progredimos moralmente. Mas, quando desperdiçamos nosso tempo em críticas ou em rebater ações de outras pessoas, minamos nossa energia e isso só nos causa decepções e frustrações. O exemplo de um relacionamento que você espera que sua esposa ou seu marido mude sua forma grosseira de convívio ou que tenha mais iniciativa quanto aos ganhos financeiros. Embora você pressione ou até exija estas mudanças, você não controla a ação de uma outra pessoa, mesmo sendo próxima a você. O mesmo é válido no trabalho. Imagine que você seja o líder de uma equipe e um dos membros não esteja tão empenhado com o projeto quanto os demais. Chegando atrasado nas reuniões, não respeitando os prazos de entregas das etapas e nem apresentando opiniões plausíveis. Embora você possa orientá-lo, você não pode controlar sua ação e definir seu interesse no projeto. Mas em ambos os casos, se você contrariar essa verdade e definir que pode ter controle sobre o que não depende de você, isso não te trará resultados positivos. Praticar dicotomia de controle é o discernimento para aprender a distinguir o que você controla ou não, e ter disciplina para assumir a responsabilidade pelas ações que você controla e o autocontrole para aceitar o que você não controla. A segunda lição: treine seu autocontrole, algo que Epicteto ensinava a todos os seus alunos. Epicteto afirmava que se permitirmos que frustrações e ansiedades nos dominem, nos tornamos prisioneiros dessas emoções perturbadoras. E como resultado, nossa vida se transforma em um percurso de angústia e sofrimento. Precisamos nos treinar para não reagir impulsivamente e manter nossa serenidade e tranquilidade diante de acontecimentos inesperados e desfavoráveis. Comece com coisas pequenas. Se derramaste um pouco de azeite ou roubaram um pouco de vinho, então deves dizer a ti mesmo: agir com calma diante dessas situações cotidianas é o custo a pagar para obter paz interior. Nada é de graça nessa vida. Epicteto. Existe um espaço, um intervalo entre um estímulo e uma resposta, e a chave para uma vida tranquila é saber como usar esse intervalo. Essa é uma ideia simples, mas poderosa quando praticada diária e progressivamente, como nos ensina o Epicteto. Por exemplo, você está preso no trânsito, atrasado para um compromisso, e semáforo fecha justo quando é sua vez de passar. O motorista atrás de você não consegue frear a tempo e colide com a traseira do seu carro. Por mais desagradável que a situação seja, você não precisa reagir com raiva ou agressividade pelo seu veículo danificado e a possibilidade de perder o compromisso. Existe um intervalo entre o estímulo e a resposta, o qual representa sua liberdade de escolha na forma como reage a essa situação. O trânsito, o semáforo e o motorista que colidiu com você são eventos externos que você não pode controlar. No entanto, a maneira como você responde a essa situação está inteiramente sob seu controle. Isso também se aplica a questões mais profundas, como as tendências fundamentais da sua personalidade. Nosso comportamento resulta de decisões conscientes e não de condições externas. Temos a capacidade de alinhar nossos sentimentos com nossos valores. Possuímos a iniciativa e a responsabilidade necessária para moldar nosso destino. Pense na palavra responsabilidade, a capacidade de escolher sua resposta. Pessoas altamente proativas abraçam a responsabilidade e não culpam circunstâncias, condições ou condicionamentos por seu comportamento.
Seu comportamento é um produto de escolhas conscientes baseadas em valores, não de condicionamentos guiados por emoções. Você tem a liberdade de escolher. Independentemente do estímulo, sua resposta pode surgir. Você tem liberdade de escolha. Independente do estímulo, você tem controle da resposta. O que importa não é o que acontece, mas como você reage. A terceira lição. A próxima lição é sobre a autoavaliação contínua. Antes de empreender qualquer ação, temos que ser racionais. Devemos olhar para dentro de nós mesmos e nos examinar com um olhar crítico, não para nos diminuirmos ou nos vangloriarmos, mas para conhecer quais são nossas habilidades, recursos e pontos fracos e tomarmos uma decisão que seja coerente. Imagine que você se inscreveu para participar da próxima corrida na sua cidade. Seu desejo é superar a si mesmo, demonstrando que pode conquistar o desafio de 30 quilômetros. No entanto, faltam apenas 2 meses para o evento, e você não possui um plano de treinamento específico. Além disso, nunca se aventurou nesse tipo de corrida e, como nunca fez isso antes, não formou uma equipe de apoio para auxiliá-lo durante a prova. Apesar de sua atitude confiante e positiva, é provável que desista antes de concluir a corrida ou até mesmo se machuque gravemente. O que Epicteto nos ensina é que antes de se propuser a fazer algo, é fundamental realizar uma avaliação racional, olhando de forma imparcial para si mesmo. Esse exercício não tem como objetivo diminuir sua autoestima, mas sim identificar tanto suas fraquezas quanto seus pontos fortes. Dessa maneira, evitamos negligenciar nossas áreas de fragilidades e também não exageramos na valorização de nossos pontos fortes. É a chave para um crescimento equilibrado e bem-sucedido em nossos objetivos. No caso da corrida, uma abordagem racional teria sido reconhecer que, dado seu histórico de inexperiência em corridas, seria necessário se dedicar a um treinamento específico, criar um plano de ação e reservar um tempo para planejar sua participação. E isso aumentaria significativamente suas chances de conquistar a vitória. Frequentemente na vida, tomamos decisões importantes, como entrar em uma sociedade, iniciar relacionamentos ou amizades, sem nos autoavaliar diante da situação. Isso, muitas vezes, acaba em resultados insatisfatórios e, pior ainda, por negligência total da nossa parte. Diante de cada acontecimento, lembra-te de olhar para dentro e perguntar a si mesmo: quais recursos você tem para enfrentá-lo? Seja sincero com você mesmo, avalie claramente as tuas forças e fraquezas. Você tem o que é preciso para conseguir? Se na tua opinião você está agindo corretamente, não tem nada a temer. Adote uma postura firme, haja com total determinação, não seja covarde e evasivo. Epicteto. A quarta lição. Na vida deves comportar-se como se estivesse num banquete. Se te oferecerem algo, estende a tua mão e pega uma porção moderada. Epicteto. Com uma metáfora simples, o filósofo estoico nos ensina sobre moderação. A moderação ou temperança é uma das 4 virtudes do estoicismo. Temos um vídeo especial detalhando cada uma delas aqui no canal. Sabedoria, coragem, justiça e a temperança. Ter temperança é aplicar a moderação quanto aos desejos. É a harmonia e a boa disciplina em relação aos prazeres, dores e necessidades. Ou seja, não nos deixar escravizar por nossos desejos e nem tornar algumas de nossas necessidades nossos donos. Aprender a manter uma distância saudável dos nossos desejos não significa não sentir mais nada, negar ou tentar eliminar o que sentimos. Negar ou fingir que o sentimento não existe é totalmente prejudicial à nossa saúde mental e equilíbrio. No estoicismo, aprendemos a praticar a moderação. Imagine que você recebeu um bônus inesperado em seu trabalho. Em vez de gastar todo esse dinheiro imediatamente em comprinhas impulsivas ou luxos, você aplica a temperança. Você decide economizar uma parte para sua reserva de emergência, pagar algumas dívidas, caso você tenha dívidas pendentes. Planejar um orçamento mais consciente, reservar um valor para diversão e também para sua educação financeira. Em vez de gastar impulsivamente e acumular dívidas, alguém que pratica temperança controla seus gastos financeiros, aderindo a um orçamento e fazendo compras de forma consciente. Ao aplicar a temperança à sua vida financeira, uma pessoa pode se organizar melhor, buscar o equilíbrio entre suas despesas e garantir que o uso do dinheiro esteja alinhado com seus valores e objetivos de longo prazo. A quinta lição.
É impossível para uma pessoa começar a aprender o que ela pensa já saber. Epicteto. Dentre todos os estoicos, Epicteto se destaca como um genuíno mestre. Ele teve sua escola e acolhia alunos, mas uma das fontes de frustração para Epicteto era a atitude de alguns alunos. Apesar de afirmarem desejar aprender, muitos acreditavam já saber tudo. Talvez você conheça alguém assim, porém todos nós, em algum grau, todos pensamos que já sabemos tudo e todos aprenderíamos mais se deixássemos essa atitude de lado. Não importa quão inteligentes ou bem-sucedidos possamos ser, sempre haverá alguém mais sábio, mais talentoso e mais experiente que nós. Quando nos fechamos na arrogância e vaidade, deixamos oportunidades de aprendizagem e crescimento passarem por nós, sem nem percebermos. Pense no último filme que assistiu, no último livro ou nesse vídeo e liste 2 coisas que aprendeu em cada um deles. Você não só se dará conta do que pode aprender com coisas do seu cotidiano, como também treinará sua visão para aprender em toda oportunidade. Hoje, o conhecimento está em nossas mãos, mas se mantivermos uma postura de já sabermos tudo, acabaremos encalhados na nossa própria ignorância. A 6ª lição. É a lição que a tua vida deve ser norteada por um conjunto de princípios. Precisas de regras claras e racionais, com as quais jogar o jogo da vida. Sejam quaisquer regras morais que tenha estabelecido para si, deve respeitá-las como se fossem leis, como se você cometesse um sacrilégio ao violar algum deles. Epicteto. Os princípios são normas morais e de comportamento que servem como uma bússola para orientar os teus passos e criar ordem na tua vida. Ter princípios bem definidos nos ajuda a manter a coerência em nossas vidas e agir de acordo com nossos valores fundamentais. Eles são como alicerces que sustentam nossa ética pessoal, orientam nosso comportamento e tomada de decisões. Sem ordem, princípios e rotinas, a tua vida tende ao caos e se torna o oposto da virtude. Para definir seus princípios é necessário um processo de reflexão e autoexame. Você pode começar por identificar quais valores são verdadeiramente importantes para você, como a honestidade, a compaixão, a justiça, a gratidão, entre outros. Em seguida, coloque esses valores em regras práticas que orientarão seu comportamento em muitas situações. É crucial que esses princípios sejam claros e específicos, para que possam ser aplicados de maneira consistente. Além disso, seja consciente que desrespeitar esses princípios é um ato grave, que vai contra seus valores mais profundos. Assumir essa mentalidade é essencial para garantir que seus princípios exerçam um papel significativo em sua vida e se tornem uma bússola sólida para sua conduta. A 7ª lição. É inteiramente impossível unir a felicidade a um anseio por aquilo que não temos. A felicidade tem tudo o que ela quer, e como os bem alimentados, não deveria ter fome ou sede. Epicteto. Um dos maiores inimigos da felicidade é a felicidade condicional, ao dizermos: serei feliz quando, por exemplo, serei feliz quando tiver meu carro, serei feliz quando for promovido ou quando perder peso, quando tiver dinheiro sobrando, quando tiver um relacionamento. Esse tipo de pensamento é chamado de felicidade condicional, pois é parecido com andar no deserto sem fim. Você pode andar quilômetros e quilômetros e nunca alcançar a miragem, nem mesmo chegar mais perto. Antecipar um acontecimento futuro por ansiedade, imaginar de maneira apaixonada algo que deseja e ansiar por alguma situação feliz. Por mais prazerosas que essas atividades possam parecer, elas destroem sua chance de encontrar a felicidade aqui e agora. Localize esse anseio, por melhor que seja, e o veja tal como é, o inimigo do seu contentamento. É preciso escolher entre anseio e sua felicidade. Como diz Epicteto, os dois não são compatíveis. A 8ª lição. Primeiro diz a ti mesmo que tipo de pessoa queres ser, depois faz o que tens de fazer. Epicteto. É muito improvável que um arqueiro atinja um alvo em que ele nunca mirou. O mesmo se aplica a você, seja qual for o seu alvo, seja qual for seu sonho. Você certamente errará o alvo se não se der ao trabalho de levantar, mirar e disparar. Nossas percepções e princípios nos guiam na direção daquilo que queremos, mas são nossas ações que determinam se chegaremos lá ou não. Portanto, sim, gaste algum tempo perguntando a si mesmo: quem exatamente você quer ser? Que tipo de pessoa você quer ser? Quais são seus ideais pessoais? Quem você admira?
Quais são as características especiais dessas pessoas que você também quer ter? Pense sobre o que é importante para você, quais são suas prioridades. Trabalhe para isso e abandone todas as outras coisas. Está na hora de parar de ser vago e impreciso. Não é suficiente desejar e esperar, é preciso agir e agir corretamente. Se você ficou até aqui, deixe nos comentários, permaneça firme. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora, para descobrir como Marco Aurélio dominou o mundo através do estoicismo, basta clicar em um dos vídeos que está aparecendo na sua tela. Obrigado por assistir.